rápidos. Me chamo Tatiane, sou psicóloga. Atualmente atendo em consultório particular de psicologia, mas mudou. Gente, não estava assim não, tá? Não fiz minúsculo. Eu acho que isso daí é o problema do computador. Mas, estava assim não. Mas vamos lá. Eu fui convidada hoje para falar sobre família, dependência química, lidando com a culpa e fortalecendo a assertividade. Como eu iniciei a apresentação, bom, eu tenho experiência tanto em hospital psiquiátrico, atendimento em ONG, que eu já trabalhei com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Amei trabalhar no CAPS AD, não sei se tem alguém aqui que está dentro deste serviço, então foi uma experiência fantástica. Gostei muito do hospital psiquiátrico e atualmente, como eu iniciei na minha entrada, estou no consultório de psicologia, que é a minha casinha. É a entrada do meu consultório. Outro lado. Hoje a gente vai trabalhar dependência química na nossa agenda, família, a gente vai falar de culpa e assertividade, reconhecimento do eu, surpresa, essa parte. E as considerações finais. Eu sempre gosto de trazer essa ideia bastante lúdica da apresentação para que todos participem junto comigo e tenham um melhor entendimento do assunto que nós vamos trabalhar juntos, né? Então, sou psicóloga clínica, mas a minha área de atuação é na terapia cognitivo-comportamental. Na apresentação eu coloquei só um conceito básico para quem não conhece ter ideia. Quem conhece de terapia cognitivo-comportamental? Levanta a mão. Por que eu estou levantando a mão, né? Quem conhece, levanta a mão? Posso? Ah, legal, muito legal. Então, quem não conhece vai passar a conhecer hoje e olha, sou suspeita a falar, vai se apaixonar. Eu adoro terapia cognitivo-comportamental. Vamos lá? Podemos começar? Sim. Como eu comecei falando sobre terapia cognitivo-comportamental, eu já começo dando os conceitos básicos. Quando o paciente ele chega para fazer um tratamento, sendo família, ou o pacientinho que tem a questão do uso, né, o transtorno por uso de substância, ele vai passar pelo mesmo processo, né? Então, a TC, que a gente chama, terapia cognitivo, ela é colaborativa, então ambos, o psicólogo e o paciente, têm um papel bastante ativo. É muito diferente das outras técnicas que o paciente... Oi, Diego! Muito diferente das outras técnicas em que o paciente ele fica num posicionamento mais falante, né? Mais fazendo as próprias reflexões, e o psicólogo ele não tem muita atuação ali. Lógico, super funciona, não estou criticando nenhuma técnica de terapia, né, fora a TCC, mas o que me encanta na TCC é porque eu estou assim, ó, junto com o paciente, eu estou junto. Então esse papel ativo, ter essa boa relação e ter essa contribuição tanto do paciente quanto do psicólogo nessa grande descoberta do que ele está passando na questão da demanda individual é o que me encanta na TCC. Então, a gente vai trabalhar resolução de situações de dificuldades atuais. Então, lógico,
a gente leva em consideração a coisa do passado, tudo que culminou no hoje. Mas é muito mais importante a gente trabalhar através de sessões estruturadas nessa descoberta guiada, né, que a gente faz aí no questionamento socrático, de como está acontecendo na vida dele hoje, para ele ver o resultado hoje, saber e estar melhor habilitado para lidar com as questões que se apresentam hoje, sem se esquecer do que, na verdade, aconteceu no passado. Então é bastante dinâmico, né? A gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre o pensamento disfuncional do paciente. Por quê? Porque existem crenças distorcidas, por que existem os pensamentos distorcidos. Então a gente se apoia muito nisso, que é a crença central. Nas vias anteriores da psicoterapia, se fala inconsciente, né, que determina o que a gente faz hoje. Então nós da TCC, a gente vai falar bastante dos pensamentos que são distorcidos e que culmina muito no que a gente faz hoje. Então os pensamentos automáticos, ele está buscando lá da crença central, por isso são automáticos, porque eu não acesso muito, e culmina e determina no meu padrão comportamental de reprodução automática, que não me agrada, que não me faz bem hoje. Por isso vocês procuram um tratamento. Então, dentro dos conceitos básicos, a gente vai pautar nessas três premissas. Então, pensamento automático, então é a situação, maneira como a pessoa interpreta a experiência e atribui o significado. A emoção é o que determina o indivíduo que ele vai sentir. E as respostas do comportamento final, que é a reação de comportamento física e do pensamento. Eu gosto sempre de começar com essa imagem quando a gente vai falar de terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque, como eu disse para vocês inicialmente, o terapeuta que trabalha com a TCC e o paciente estamos juntos. Então é como se nós estivéssemos num raft. Sempre quando chega um pacientinho, eu sempre falo, olha, nós estamos dentro de um bote, nós estamos num raft. E por que no bote, no raft? Porque quando a gente está no raft, tem o quê? O que tem aqui? Perigo, que mais? Obstáculos, temos união. Alguém aí falou de águas turbulentas? Juntos. Então, quando nós procuramos o tratamento, todos nós temos as nossas próprias águas turbulentas que são difíceis de passar sozinhos, certo? Então, assim, até me arrepio, esse lugar me faz muito bem. Quando nós estamos começando, essa parte é muito linda, porque eu peço a permissão para entrar no bote com vocês e seguir nessas águas turbulentas, porque vocês não conseguem passar. E quando a gente consegue passar juntos, eu estou te habilitando a você se tornar seu próprio terapeuta depois. Por quê? Porque na TC tem alta. Então, isso é muito lindo, porque a gente está fazendo isso. Vamos lá, vamos remar, vamos remar. Eu também não sei o que tem aqui debaixo, não sei. Você vai me mostrar, mostra para mim o que tem. Então, o que é LDM? Lista de metas. Então, gente, meta e submeta disso tudo que você não consegue passar. Então, eu vou fazer isso com você. Então, me explica. Vamos criar o nosso GPS para a gente conseguir passar aqui. Pode ser que a gente caia aqui? Pode. Vou cair com você. Mas a gente vai se levantar e a gente vai continuar adiante. Então, sempre pautada nas sessões estruturadas para qual caminho que a gente vai fazer, né? O Waze não fala pra gente? O Waze pregou uma peça comigo hoje, viu? O Waze me enganou.
eu não sei onde eu vou reclamar, porque o Waze falou que eu ia chegar antes do horário, eu não cheguei. Mas o Waze, ele não fala pra gente qual o melhor caminho, atalho para chegar no lugar que a gente precisa chegar, no destino. Isso aqui vai ser o nosso GPS. E quando as coisas estiverem difíceis aqui nesse processo, eu vou ser o Waze falando, vire à direita. Aí você vira se você quiser, porque assim, como eu disse, nós estamos juntos, aqui ó, estou remando junto, não significa que você vai fazer, eu vou respeitar a sua opinião. Ah, eu nem conheço esse caminho, parece ser perigoso. Quem nunca fez isso com o Waze? O Waze fala para você, vire à direita, está te ensinando outro caminho. Você fala, não, eu vou pegar a Bela Sintra mesmo, porque é o lugar que eu conheço. Aí você atrasa. Mas, quando isso acontece, nunca vou ter um posicionamento, eu ou o terapeuta que acompanhar vocês no TCC, nunca vai ter um posicionamento de julgamento, né? Assim, puxa, o que a gente aprende? Como que a gente aprende com essa questão que você fez o teu caminho, não deu certo? Vamos retomar? Então a gente tem aqui uma estrutura, um direcionamento. Então, como vocês perceberam, é uma técnica bastante estruturada, orientada na TCC. A gente faz um plano de tratamento quando isso aqui está começando, então é muito simbólico mesmo, o bote, o raft, porque aqui, quando acaba o percurso, o que acontece com o rio? Alguém falou acalma, quem falou acalma? O rio acalma, o que mais? A gente vai ficar no bote para sempre? Não. Então aqui, ó, a gente vai começar a mexer no tratamento, né? Intensivo, que é o início de todo o tratamento, que é mais frequência, né? Tanto no consultório quanto... Estou falando tanto do consultório de psicologia quanto de psiquiatria, então para quem faz o tratamento sabe que é bastante intenso esse começo, então por isso intensivo. O semi-intensivo dá aquela espaçadinha, não intensivo, né? Vai fazer a cada 3 meses. O semestral e a alta, o anual. É uma delícia, eu adoro acompanhar os pacientinhos que já sabem fazer isso sozinho. E já é anual. Então é uma vitória, quando vocês começam a caminhar com as próprias pernas, né? É sinal que eu funcionei bem, né? Mostrei bem o caminho. Aqui é mais para fixação mesmo, então como disse anteriormente, a TCC ela é pautada no pensamento que ele é distorcido, que vem de um fragmento lá da crença central, que é bastante conhecida nas outras linhas da psicologia, que é o inconsciente, que eu não acesso. E isso tem muita emoção envolvida, mas eu também não acesso. Por isso que a gente está ali para ajudar. Então aqui tem um quadrinho bastante ilustrativo para a gente ter uma leitura e entendimento. Então, por exemplo, o João, ele está num posicionamento de falar em público. Né? O pensamento automático, eu vou gaguejar, vou esquecer de tudo, vão rir de mim. Aí o que ele sente? Medo e angústia. Reações Reações fisiológicas, sudorese, taquicardia, dor no estômago, dor de cabeça. Comportamento final dele, ou ele desiste, ou ele paralisa. Se aqui a emoção, o pensamento automático dele fosse diferente, falar em público vai ser demais, vai ser um sucesso. Qual seria a emoção dele? Ansiedade. Satisfação. Quem falou? Satisfação. Satisfação. Esse cara aqui, ele está com medo de angústia, mas você está pensando que vai ser demais,
não vai gostar. O sentimento dele é alegria. É muito seguro, né, do que ele vai fazer. A reação fisiológica vai acontecer? Não. Máximo um friozinho na barriga, né? Mas, normal. Passa, né? Gente, eu já fui no banheiro antes, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu descobri onde é o banheiro aqui. Comportamento final do cara que não tem pensamento automático negativo, é lógico que é fazer um super sucesso, dar um show, né? Se ele está seguro, se ele está feliz, se a única reação fisiológica é aquele frio na barriga que a gente sente normal, então tá tudo certo. Acho que todo mundo queria ser assim, né? Onde que é o banheiro mesmo? Vamos ver um pouco mais próximo. Vamos lá. Lógico que não é para vocês gravarem isso, só para vocês terem uma ideia. Eita, tô ficando louca aqui. Maluca. Para vocês terem uma ideia, o que significa um pensamento disfuncional. Quando está em tratamento, o que o terapeuta vai ficar fazendo com a pessoa? Entender o que é esse pensamento disfuncional. Então, por exemplo, aquele caso anterior, né, que a gente acabou de passar, ele tem pensamentos negativos. Mas isso foi uma situação de falar em público, mas em outras situações da vida dele, os pensamentos negativos vêm, que a gente chama de disfuncional. Então a gente identifica esse pensamento. Puxa, João, você percebe que toda vez que você vai se apresentar em situações de público, quando você vai conhecer uma garota nova, você sempre se bota para baixo, você está sempre colocando ali que você não é tão legal assim. Vamos flexibilizar o pensamento. Mais adiante eu vou ensinar vocês a flexibilizar o pensamento. Vou sair daqui treinados. Questionar o pensamento. Qual é a evidência de realidade que, por exemplo, você vai gaguejar? Aí ele vai falar porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha. Então tá, vergonha, porque em situações anteriores você gaguejou, você ficou com vontade de ir no banheiro, né? Acontece, mas vamos treinar, vamos fazer uma técnica aqui de treinamento de habilidade, que você fica fortalecido e você consegue ficar bem diante de uma apresentação em público ou outras situações. Vamos fortalecer isso, né? A gente vai trabalhando assim. Isso aqui que é o alternativo é flexibilizar o pensamento, que eu falei anteriormente. Como eu disse anteriormente também, os pensamentos disfuncionais, eles são pensamentos espontâneos que vêm na nossa mente durante o dia, muito comum a todos nós. Todos nós temos pensamentos automáticos, mas ninguém tem um padrão, por exemplo, de anotar. Aí vocês falam para mim, então se fazer o tratamento tem que ficar anotando os pensamentos, vão me chamar de maluco. Olha, ajuda bastante. Mas também não é o único caminho, né? A gente sabe que a vida é bem corrida. Mas a gente vai desenvolvendo algumas técnicas para você conseguir entender, internalizar e mudar o padrão. Então aqui está um exemplo, por exemplo. Isso aqui é o mesmo evento. Então, ver um amigo em uma loja, me disponho a cumprimentá-lo e ele não responde. Nas 4 situações, nas 4 pessoas de emoções diferentes, é a mesma situação. A pessoa número 1, ele pensa, ele não quer mais ser meu amigo. Qual que é a emoção? Tristeza. Comportamento final. O amigo nem sabe, né? Sei lá. A segunda pessoa, será que houve, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Qual que é a emoção? Gilza, o que eu te fiz para você não me cumprimentar, Gilza? Porque eu vim pela Bela Cinta? Mas era muito lugar com banheiros. Eu não gosto do ex. Tá tudo bem, né? Mas às vezes ela nem me viu, né?
Ah, mas ela confirmou, ela tá brava porque eu vi pela Bela Sintra. A terceira pessoa, ela tá pensando assim, quem ele pensa que é? Ele que me aguarde? Roberto, eu tô com raiva de você. Como assim? Você não me cumprimenta, Roberto? Fica aí filmando e não fala comigo. Eu abordo com raiva, eu perco a razão, né? Por quê? Raiva. Por quê? Pensamento automático que ninguém acessa, mas que determina, né, o nosso funcionamento de comportamento. Olha essa quarta pessoa, que incrível! Olha, sou fã da quarta pessoa, né? A Gilza passou por mim, deve ter me visto. Não tenho emoção nenhuma. Estou super estável, né? Tá tudo bem. É um sonho, né? Chegar na quarta pessoa, não é verdade? Alguém se identificou aqui com o quadro 1? Levanta a mão. 1, tristeza. Tipicamente, quem mais vai para esse caminho aqui do pensamento automático? Nossa, gente, vocês estão tão tímidos. Vocês estão com raiva de mim também? Pela Sintra? Quem se identificou aqui com o segundo? Olha, legal. E esse? Ninguém vai querer levantar a mão. Muito bem. Quem é essa pessoa zen? Gente, como você, Roberto? Bastante gente zen aqui, hein? Gostei. O grupo aqui, ó, tá fazendo efeito. O grupo daqui é bom, hein? Ponta firme. Lembra que eu falei das crenças que nas outras linhas recorrentes da psicologia é conhecido como inconsciente? Coloquei aqui só para essa didática. Então, consciente, que é também para ser didático, tá, gente? Nas outras linhas recorrentes da psicologia, a emoção é o consciente. Porque vocês perceberam que os pensamentos automáticos ninguém pensa, simplesmente, né, reproduz. Mas o meu pensamento automático, ele foi emitido por quê? Porque eu tenho uma crença central aqui de desvalor, de desamparo. Vários momentos lá no meu passado, eu fui desenvolvendo crenças sobre mim mesmo, e que determinou o adulto que eu sou hoje, e que determina em situações problemáticas eu ter pensamentos negativos com relação a mim. Mas a única coisa que eu acesso é que eu fico triste, né? Porque eu fico ansioso. A gente, na verdade, identifica isso. Nunca isso. Na verdade, é uma escadinha. Para você acessar aqui isso automático é difícil também. Mas aqui é bem complicado. Para a gente chegar aqui é bem complicado, porque às vezes aqui envolve, né, traumas, situações difíceis, complicadas, e o terapeuta que estiver acompanhando vocês, gente, precisa ter esse cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes vocês aqui na emoção não estão preparados para lidar com essa descoberta. Então precisa ter um certo cuidado. A não ser que vocês estejam preparados o suficiente para ir mexendo nessas coisas aí, tudo bem. Por isso que eu falei, juntos nesse sentido também de respeitar o momento de vocês. Então, as crenças são pensamentos globais rígidos, né, super generalizados. Como a gente falou, né, aquele pensamento automático que vem, mas ele vem positivamente das pessoas zen aí que levantou a mão, porque a crença é muito boa, né? Então tá bem estável. Ou é muito ruim, muito negativo, porque a crença aqui tem alguma coisa aqui que não foi bem resolvida e muito provavelmente tem essa questão aí associada aos pensamentos automáticos ruins que mexe na minha emoção. Trata-se de afirmações absolutistas sobre si mesmo, dos outros e do mundo.
Então vamos pegar aquela pessoa que tem a tendência negativa do pensamento. Então ela está sempre voltada, que ela tem a desvalia dela e que o mundo está contra ela. Então aquela teoria da conspiração, mas voltado para ela. Faz mal para quem? Para ela. Orientação e interpretação de situações cotidianas distorcidas. Isso aqui não é fácil, mas é possível. Socializações e as primeiras vivências, então por isso que eu estou te falando, por isso que está essa interligação, né? Infância, primeiras vivências, as socializações, porque quando a pessoa tem um pensamento distorcido, aí você fala, cara, peraí, por que você está pensando isso? Ah, porque, né, aconteceu isso na minha infância, na minha vida. Ah, então tá, mas dá pra gente flexibilizar. E trata-se de distorções. Eu trouxe isso na última palestra e não tinha o data show. Hoje a gente vai usar. Olha só. Quando a gente está falando de toda a questão da investigação do pensamento automático, a gente está falando também de um acesso das disfuncionalidades, das crenças centrais, por que está alterando a emoção. A gente está questionando os pensamentos que apoiam, a gente está questionando dados de realidade, e a gente está procurando ao mesmo tempo flexibilizar, procurando novas alternativas de pensamento, para que ele tenha novos padrões comportamentais que sejam bastante condizentes com esse novo momento da vida dele. Por isso que ele está procurando ajuda, certo? Então vamos lá. O que vocês estão vendo nesse quadro? Quem viu o idoso, levanta a mão. Quem viu um cavalo? Eu vi também, os dois. Quem viu um homem dormindo? Então aqui a gente está fazendo o quê? Olhando por outros ângulos. O que vocês veem aqui? Olha o casal, legal. Quem está vendo o golfinho? Ninguém está vendo o golfinho, gente. Aqui, ó. Golfinho. Conseguiram? Não. Olha o golfinho aqui, gente, ó. O horário permite, ó. Golfinho. Já viram o golfinho? Não. De novo, ó. Peraí, golfinho. Aqui, ó. Essas duas partes pretas aqui. Golfinho. Quem viu o golfinho antes que eu falasse, levanta a mão. Nossa, o Roberto é muito bonito, gente. O que vocês enxergam aqui? Quem viu que bebê linda? Não desliga o data show, porque eu fico sem de novo. Quem viu a senhorinha, levanta a mão. Viu o quê? A senhora. Quem viu uma moça? Menina. Alguém está com dificuldade de enxergar a moça? Tem gente com dificuldade, ó. Aqui tem uma senhora, né? Que a boca da senhora, o nariz dela e os olhos. A moça, o cabelo da moça, os cílios da moça, o queixo da moça, o ouvido. Orelha. O que vocês veem nessa imagem? Um casal e uma luminária. Quem está vendo dois cacarates tocando? Quem? É isso aí. Um chapéu assim, né, mexicano. Quem está vendo uma moça lá no fundo? Quem está vendo a moça aqui? Quem tem dificuldade de ver os dois mexicanos aqui? Olha só, para quem não conseguiu enxergar os mexicanos, eu vou ajudar, tá?
mexicano, ó, chapéu do mexicano, rosto do mexicano. Viram? Tá claro? Não viu? Se desliga um pouquinho do cabelo. Olha para os olhos. Mas vamos olhar para esse, foca nesse olho aqui. Chapéu, rosto do mexicano. Aqui ele está com violão. E aqui ele está com a perninha assim. Achou? Muito bem. Percebem que isso aqui é só um treinozinho que nós fizemos com relação à figura e fundo das imagens, mas que na prática clínica a gente está fazendo isso o tempo todo. Olha, mensagem subliminar, na verdade, a gente costuma chamar na técnica da psicologia como figura e fundo. É feito de propósito, para ver até assim, o que você está enxergando, o que eu estou enxergando, né? Essa questão da duplicidade. Mas é interessante essa sua visão. Então, eu fiz um quadrinho aqui bem básico. O que acontece com o paciente que faz o uso de substância, o que acontece com a família. Então, o paciente que tem um transtorno, né, de uso por substância, ele usa porque ele sente prazer, né, ou porque tira a dor, ou porque ele sente prazer. Quando ele tira a dor, a gente está falando de reforço positivo. Eu estou me sentindo muito mal, estou muito triste, não estou sabendo lidar com as minhas emoções, então eu uso a substância como uma estratégia compensatória bem distorcida de enfrentamento. E aí não acontece nada, né? Porque se ele fez o uso, então ele não resolve, só procrastina. Por que a família se mantém doente? Porque a família ela fica totalmente envolta desse padrão típico, comportamental, dessa pessoa, deste paciente que usa. Então vou falar mais adiante, um excesso de preocupação, lógico, supernatural. A gente deseja que a pessoa tenha estratégias mais saudáveis para enfrentamento na vida e ela usa da substância e não resolve nada, enfim. É um caminho que todos que estão aqui presentes conhecem. Então, as principais crenças, lembram que nós falamos um pouquinho sobre a crença, né? Então, as principais crenças distorcidas do paciente com o uso, do transtorno por uso de substância, de novo eu estou repetindo aqui, o prazer imediato e aliviador. Por que torna-se problemático? Porque existe um estreitamento de repertório, que é aquele famoso procrastinar, não realizar, deixar de fazer as coisas que são normais, né? Deixar de estar com a família, deixar de ter realização pessoal e profissional. Que são as coisas que nos deixam tristes, né? A gente não deseja que uma pessoa tenha isso como um caminho na vida. Esse uso, por isso que na prática clínica a gente vai investigar por que ele faz o uso para lidar com as crenças dele. Por quê? O que aconteceu lá no núcleo, né? Por que ele está usando para tirar a dor? E por que também ele está usando como um prazer imediato? Então tudo tem um porquê, a gente vai investigar e descobrir o porquê. Aqui só uma ilustração mesmo, quando a gente fala de estreitamento de repertório, é porque todo o foco da vida da pessoa está direcionado, né, no uso. Então, tudo é uma coisa só, vocês sabem. Trabalho, vínculos sociais, as perspectivas de futuro, né, as amizades mudam, né, gente? A realização pessoal fica bastante confusa. E aqui, em forma de filminho, porque vocês conhecem, né, os caminhos, como que vai acontecendo nessas ilustrações. Não necessariamente, gente,
do jeito que está aqui, né? Dessa forma. Cada pessoa que tem um padrão de consumo tem a sua própria história. Eu coloquei aqui mais para ilustração mesmo. Então, nesse primeiro quadrante, o menininho está lá passando, buscando aprovação, né, no meio dos amigos, e eles estão bebendo. Ele está ali olhando, né, se questiona, nossa, eles estão bebendo, né? Vocês percebem que naquela primeira ilustração ele está sozinho e a galera ali estão todos juntos. Então eu preciso me socializar. Mas não são todas as pessoas usuárias que começam por esse viés. No segundo quadrinho, alguém da família está bastante preocupada com a pessoa que faz o uso, nesse caso aí a maconha, compromete a relação totalmente familiar, então vocês não acreditam na pessoa, existe o padrão do mentir. Né? Então, e aqui, na verdade, eu pulei várias etapas para ficar mais útil. Aqui ele já percebeu que ele já não conseguiu concluir os estudos, ele começa a ter uma conscientização do quanto que o consumo ele prejudica a vida. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas aqui ela está buscando novas estratégias de enfrentamento na vida, fazendo yoga, prática da meditação. E aqui ela está pensando assim, eu não quero mais droga na vida. Que isso, o tratamento também propicia, né, esses novos hábitos mais saudáveis, rever a vida, buscar novas estratégias, então isso é bastante importante. Da outra vez que eu vi, não pude usar meu pisca-pisca, hoje eu vou usar. Hoje tem direito a tudo. Paciente com transtorno, né, por uso de substância, que é a conhecida dependência química, ele tem sentimentos prazerosos, inicialmente, tem um reforçamento positivo e uma repetição do comportamento, porque se eu sentir prazer, meu padrão é retornar ao consumo. O que é essa área do córtex pré-frontal? É o que determina, né, nessas pequenas estruturas, núcleos acúmbens, o nosso setor aqui de sistema de recompensa. Então, nessa área mesolímbica, a gente chama de área responsáveis para gravar nosso nível, na verdade, de recompensa. Então, nós que somos normais, vamos dizer assim, aspas, porque ninguém é normal nesse mundo, né? Nós temos o quê? As vias naturais de recompensa. Então, por comida, água, sexualidade, padrão de profissão, né? Os nossos ganhos na vida que vai dando prazer. Então, tudo isso é gravadinho nesse lugar. E o que é o artificial? O uso de substâncias lícitas e ilícitas. Então, o que acontece aqui? Eu gosto de usar bastante o simbolismo. Hoje eu não trouxe a figura do brigadeiro. Nossa, eu adoro brigadeiro, mas olha só. Eu gosto do brigadeiro amor em pedaços. Mas, eu tô com fome. Aí eu vejo o brigadeiro da padaria. Aí eu penso, da padaria vale 5, 4, né? Por que eu sei a nota? Por que eu atribuí a nota? Porque eu já experimentei, mas eu estou com fome. O que vai determinar para comer aquele da padaria e não esperar o momento em que, já que eu vou acumular gordura, então que seja no amor em pedaços, é a fome. Mas até eu fazer esse movimento do pensamento de pesar, né, prós e contras, o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo nosso julgamento, né, vai ter um julgo aqui dentro de mim que eu vou dizer assim, olha, estou me propondo a emagrecer, estou fazendo dieta, mas estou com fome. Vou comer esse brigadeiro, depois eu vou para a esteira. Ou eu vejo o tamanho em pedaços. Nossa, 10. Por que 10? Porque eu experimentei. Então eu sei a nota atribuída porque eu já gravei aqui no meu sistema de recompensa. Assim também, vamos pensar que a nota máxima das coisas que são naturais, de valor máximo para o nosso sistema de recompensa,
Vamos falar simbolicamente o 10. Nossa, aquilo que é o máximo é 10. Quando faz o uso de substância, não existe a questão do córtex pré-frontal para decodificar o que está acontecendo. Simplesmente entra a substância nota 1000. Uau, o que é o brigadeiro amor em pedaços, né? O que é o meu relacionamento? O que é comer? O que é estudar? Porque é 10, olha a diferença, 10 para 1000. Então, a tendência, como o nosso organismo não foi preparado para esse tipo de recompensa artificial, é óbvio que existe aqui no nosso sistema de recompensa um desajuste. E aí, por isso que a dependência, ela é classificada pelo Código Internacional de Doenças, porque também vai mexer com a questão fisiológica. E principalmente com a disfunção do pensamento. Então, existem principalmente padrões de abstinência, que vocês devem saber, porque o corpo, ele pede isso. Eu não quero mais isso. E aí a pessoa vai deixando de fazer e realizar as coisas da vida, porque aí é 10, né? Eu vou para 1000. Lógico que tem as consequências. E aí é um outro momento, porque vocês familiares, vocês que são próximos até da própria pessoa, começam a perceber que o 1000 não vale muito a pena, né? E aí eu vou deixando de viver. Quando a gente fala de uma classificação diagnóstica da pessoa que tem dependência química, precisa preencher esses critérios da definição do CID-10 entre 3 ou mais sinais emitidos de comportamento nos últimos 12 meses. Então, isso que está descrito nesse slide, muito provavelmente você já conhece. Então, a percepção subjetiva é aquele desejo controlado que a pessoa tem para o uso, que emite o que é a fissura. A gente está falando do quê? Do fisiológico. Então a pessoa não para de usar, porque ela não consegue parar sozinha, porque tem uma questão bastante forte, né, fisiológica gritando dentro dela. Então existe muito preconceito com a pessoa usuária, mas a verdade é porque a pessoa desconhece por que ela vai buscar pela substância. E vocês, muito provavelmente, já conhecem isso, né? Tolerância. Então a pessoa lá, o indivíduo, começa a usar uma unidade de cerveja. E aí, com o tempo, vai se cronificando 2 unidades, 10 unidades, 20 unidades de cerveja. E vai se intensificando o consumo. Então, para alcançar o efeito inicial do 1000, lembra do 1000? 1000. Que legal isso que eu estou sentindo. Já o organismo vai pedindo doses cada vez maiores. Síndrome da abstinência. Sinais e sintomas de desconfortos físicos e mentais quando o consumo, né, de alguma substância reduzido ou interrompido. Alguém já viu aqui a pessoa tremendo? Lógico. Então, isso é porque ou foi interrompido a substância ou porque foi reduzida. A pessoa realmente ela fica bem quando ela faz o consumo, porque tem uma síndrome de abstinência aqui instalada, muito provavelmente no tratamento médico-psiquiátrico. O médico psiquiatra responsável vai também trabalhar com a questão medicamentosa para segurar aí a abstinência inicial, para a gente trabalhar o pensamento, porque que ele faz o uso, desintoxicá-lo, para ele tornar-se aí no consciente novos padrões, mas até chegar lá, precisa trabalhar aqui o padrão de abstinência. Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência. Então, aparecem os sintomas que têm um desconforto, mas está sempre retrocedendo, né? Não sai disso aqui, é como se fosse um ciclo vicioso, você mudou de lugar. Saliência e relevância do consumo. Então, a substância, ela torna-se o centro, o eixo principal da vida da pessoa. Eu falei anteriormente, né, gente? Trabalho, estudo, lazer, convívio social.
aparência, tudo vai o quê? Diminuindo. O estreitamento de repertório e a reinstalação da síndrome de abstinência. Isso vocês conhecem, infelizmente de muito próximo, né? Também temos a questão bio, tem a ver com o que a gente leu agora, do CID-10, biopsicossocial. Então, fatores biológicos para a predisposição. Então, tem a predisposição genética, temos o sistema de recompensa do sistema nervoso central, a resistência aos efeitos das substâncias. Se lembra lá na área mesolímbica que a gente acabou de ver ali piscando? Então, tem algumas pessoas que têm um sistema de nervoso central mais direcionado para a dependência. Outros não. Por isso que tem algumas pessoas que fazem uso de álcool na vida e não desenvolvem dependência, porque não tem, né, biologicamente uma predisposição. Uma pessoa que não tem uma predisposição genética, ela pode desenvolver dependência? Depende, pode. Não é só a pessoa que tem a predisposição genética vai desenvolver dependência. Também uma pessoa que não tem predisposição genética, olhando os outros fatores, também pode desenvolver. Fatores psicológicos. Isso aqui é muito sério, abuso na infância, então é uma marca para o resto da vida, é muito forte. Muitos recorrem ao uso de substância para se anestesiar, né? Porque eu me lembro disso e logo é aversivo. Então, a minha estratégia de enfrentamento para lidar com isso é me anestesiando. Uma vez trabalhado isso, lógico, a gente não vai conseguir voltar no tempo e proteger essa pessoa. Às vezes eu tenho vontade, sabe, gente? Quando eu recebo um pacientinho que me conta, eu penso, puxa vida, eu queria tanto voltar lá, né? Tirar ela do perigo. A gente não consegue, mas a gente consegue trabalhar a aceitação, devolver ali a questão da qualidade de vida, desenvolver na pessoa a autonomia, uma reflexão da vida, enfim. Ela vai saber lidar e trabalhar com essa questão do abuso na vida, na história, sem recorrer à substância. Doenças psiquiátricas associadas, que a gente chama de comorbidade. Então, vocês muito provavelmente devem conhecer pacientinho esquizofrênico. Eles têm uma tipificação do pensamento. Então, a maneira que eles têm para lidar com a questão do fluxo do pensamento é fumando. Bastante tabagista. Esquizofrênico, porque é a maneira que eles têm para lidar com o mundo interno deles através do cigarro. Lembrando que o cigarro ele é estimulante do sistema nervoso central. Consumo como forma de resolução de conflitos, apreço pelos efeitos vivenciados. A pessoa realmente ela não vai usar porque é uma porcaria, ela vai usar porque é bom naquele momento. Por isso que a gente chama de prazer imediato. Então nós, uma pessoa que está desenvolvendo o tratamento e vocês que têm esse familiar que está doentinho, vai mostrar para ele que isso é uma gratificação imediata, não é duradoura, é importante retomar a vida, tentar retomar a história, e aí a gente está falando do tratamento de novo. Fatores sociais, não necessariamente isso é um fator determinante, mas conforme os nossos estudos, então, baixa escolaridade, exclusão social, família desestruturadas, ambientes permissivos e estímulo ao consumo. Então, agora a gente vai para a parte da família, né? Então, o que é a família? É um sistema vivo, né? Formado por pessoas que se amam, que têm um afeto ali enraizado. Então, a gente não está falando daquele modelo tradicional, mas a gente está falando de pessoas que vivem sob o mesmo lugar, ou lugares distanciados, mas que estamos unidos pelo vínculo, né? Historicamente, as pessoas eram só vinculadas biologicamente, né? Adotivos, agregados, fazia
fazem parte da mesma estruturação familiar, mas antigamente não, mas a gente sabe que sim. Então hoje é bastante flexível essa questão da estrutura familiar. Quando o paciente chega no consultório, muito provavelmente vocês já devem ter passado por essa questão da anamnese clínica, onde se é perguntado, mora com os pais, mora sozinho, mora com os amigos, mora com alguém mais próximo da família. O que é bastante característico da família é a residência comum, né? Mas a família, na verdade, ela pode viver em lugares diferentes, somos família. O que são os indicadores do adoecimento? Quando a gente está falando de um adoecimento na codependência, a gente está falando de uma família bastante desgastada diante das relações sociais, porque tem vergonha, porque tem culpa, por isso que hoje a gente vai falar bastante disso, porque é bastante caótico o cenário, né, gente? E aí esse quadro problemático que é apresentado por esse membro da família que usa, mexe com todos os integrantes da família, óbvio. A gente não vai ver uma pessoa doente, vai cruzar o braço e vai falar, eu vou viver minha vida. Então tem uma preocupação, tem um medo, tem vergonha, tem um padrão novo de comportamento da família em torno dessa pessoa que usa para resgatá-lo, para ajudá-lo. Então isso, na verdade, é muito importante o que vocês estão fazendo hoje, buscando tratamento, buscando grupo de apoio, porque é importantíssimo, quanto maior o entendimento, maior vai ser meu posicionamento com essa pessoa que usa, que está pensando ou querendo sair do padrão comportamental automático, né, que leva à substância. Então, se eu tenho apoio na família, eu consigo, muito provavelmente eu vou conseguir. Os principais desafios, não fiquem bravos comigo, não é vocês. Quando se tem uma pessoa adoecida na família, a família ela tem uma dificuldade de aceitação e de adesão no grupo de tratamento. Não é o caso de vocês estão aqui. Porque existe automaticamente um padrão do eu estou enxergando essa pessoa que está doente, ela está doente. Eu não estou doente. Eu estou trabalhando, eu estou vivendo minha vida, não tenho substância que me atrapalha. Então é bastante complicado a família aderir ao tratamento. A família tem bastante dificuldade de dar continuidade ao tratamento também, gente, por questões financeiras, porque é priorizado sim o paciente que faz uso de substância, óbvio. Então eu vou dar mais, vou olhar mais para essa pessoa que está doente, mas a família também está adoecida. No tratamento, como falamos anteriormente, é feito um treino em práticas de habilidades sociais mais favoráveis, mais eficazes de enfrentamento na vida, principalmente direcionado para a família. É questionado no tratamento o que aconteceu nos tratamentos anteriores realizados. O que acontece aqui? Essa é clássica. Então, eu abandonei a minha psiquiatra, porque ela me dava um remédio e eu ficava muito zen, eu não conseguia resolver minhas coisas, eu ficava lá, estática, não resolvia, mas como que eu, na anamnese, qual o curso do teu pensamento? Eu sou acelerada, eu vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, fico preocupada com a pessoa, com o meu filho que sai, eu fico tensa lá com o celular, vocês conhecem isso também, né, gente? Fico lá tensa com o celular, a hora que ele vai me ligar, ao mesmo tempo eu não consigo fazer minhas coisas. Então, será que o seu psiquiatra está errado? Será que a medicação que ele prescreveu não foi justamente para lidar com o seu padrão de ansiedade?
Ah, eu tomei só um pouquinho e depois eu parei. Então não teve tratamento. Então quando a pessoa aparece no consultório falando mal do colega, eu falo, ele fez certo. Ele não está errado. Ah, a outra psicóloga ou psicólogo falou que eu tinha que fazer coisas para mim. Como que eu vou fazer coisas para mim? Eu tenho que cuidar da minha família. Aí eu falo, tá certo, seu psicólogo anterior, você está olhando muito para os outros, tem que olhar para você também. Então, é muito comum a gente receber pessoas com tratamentos anteriores realizados / não realizados, o que vem com o discurso de realizados, mas não realizou. Enfrentamento do problema dentro do contexto familiar, então a gente vai trabalhar bastante essa questão de como desenvolver estratégias de enfrentamento de situações difíceis como essa de ficar aqui esperando o celular, tocar. Não, eu sei, preocupa. Vocês sabem muito bem disso, fazer combinados, né? Estabelecer limites. Estamos onde? No amor exigente, né? Para conseguir trabalhar essa questão que muito angustia e mexe com a rotina, né? Aceitação do encaminhamento proposto. Então, isso aqui, gente, é super desafio. Então, sabe aquela sua psiquiatra que você está me dizendo que ela prescreveu um remédio que não foi legal? Então, o que você acha, lembrando do raft, do bote, a gente está remando, o que você acha de voltar, marcar uma consulta com a sua psiquiatra? Te fez tão bem. Mas aí eu vou ficar dopada. O que você acha de encontrar outro psiquiatra que a gente tem uma opinião, que com certeza o outro médico psiquiatra vai prescrever a mesma coisa, a gente vai trabalhar essa questão do questionamento socrático, que são as evidências de realidade que apoiam o pensamento. Então, se apoia o pensamento não distorcido, que é o ideal de tratamento, então, olha, estou super no lucro, então. Já fui em 3 psiquiatras, 3 prescreveram o mesmo remédio, será que eles estão errados? Qual que é a resposta que a pessoa vai me dar? Tenho que tomar. Padrões típicos, né, de comportamentos observados na família. Isso vocês conhecem muito bem, né, gente? Segurança. Altruísmo, essa é uma palavra assim, que muito marca vocês, né? Vocês acreditam que tem o poder de controlar e mudar o sentimento de alguém. E não é de uma questão perversa, é uma questão muito boa. Vocês, na verdade, têm boas intenções aí. Vocês vivem tanto pela pessoa, ou por pessoas, que vocês se esquecem de vocês. Então, por isso que é muito comum chegar no consultório e a pessoa falar, aquele psicólogo é doido, ele falou para mim fazer pilates. Você acha? Vou fazer pilates que horas, né? Esse movimento, né, de controlar a pessoa que usa, é lógico, né, gente? Eu tenho um filho de 6 anos. Quando a gente olha para o nosso filho, a gente idealiza. A gente não imagina o nosso filho assim, então, quando ele ficar adolescente, ele vai fazer experimentação. Quando ele ficar adulto, ele pode ficar dependente, tudo bem. Ninguém pensa nisso. Ninguém. Então, bate no desespero mesmo. Por isso que eu falo, no bote, estou junto. Não, estou sofrendo junto com você, mas vamos lá, vai melhorar. Vamos encaminhar essa pessoa. Traz o teu filho aqui, né? Vou conversar com ele. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que... Eu acredito nisso. Exaustão emocional, então vocês sentem muita culpa, muito medo, impotência, né, gente? Eu estou desesperada com isso aqui, ó, com o uso. Eu fico impotente, eu não sei o que fazer, porque a pessoa que faz o uso da substância, ela não quer saber de nada. Lembra dos critérios diagnósticos? Lembrando, gente, que eu enxuguei bastante, tá? Senão vai ficar cansativo. Mas vocês podem procurar mais sobre o assunto, podem me contatar no meu e-mail que eu mando o material para vocês. Eu acho que aqui não é o objetivo, né? Dar uma aula para vocês. Família, se organiza em torno do comportamento, né? Do controle do consumo, que é muito desgastante. E aí esse paciente, óbvio, vira o eixo familiar.
E aí, gente, vocês ficam num padrão de dependência emocional extrema. Lembra que a pessoa lá, a Maria que me procura, mas que absurdo, mandou fazer pilates. Vai fazer pilates, né? Sim, pense em alguma coisa para você. Vocês ficam tensos, né? No contexto histórico de tratamento familiar, não vou me alongar nisso aqui, depois vocês leem o material, mas o primeiro momento veio na criação dos grupos do Alan, que foi em 81, e aí apareceu de primeira vez, né, o termo codependência. Padrões de comportamento que eles observaram, que são emitidos por pessoas em consequência da proximidade da pessoa que usa. De novo, o altruísmo, bastante característico. Vocês são pessoas muito boas, eu quero que vocês entendam isso. É real que vocês sentem. Essa questão do controle não é perverso, é porque vocês se doam demais, vocês fazem mal para vocês, não fazem mal para os outros. E aí essa superproteção deslocada para o outro, eu fragmento a minha personalidade, eu já nem sei mais o que eu gosto. É muito comum eu receber no consultório, tá, você achou Pilates um absurdo. Desse jeito, ó, Pilates? Você gosta do quê? Gosta de nadar? Gosta... O que você gosta? Sério. Mas, vamos lá, Maria. Vamos lá, o que você gosta? Eu gosto quando meu filho está em casa, quando ele não usa. Você está atribuindo ao comportamento do filho. Tá bom, Maria, eu também tenho um filho pequenininho, o meu vai crescer, né? Não sei. Vai crescer. Não sei qual vai ser o padrão de comportamento dele. Eu também gosto quando ele está em casa bonzinho, né, gente? Porque filho de 6 anos não é fácil, né? E pula, faz a gente de escorregador, é complicado. Eu gosto quando ele... Depois piora, né? Vai fazer 7. Eu falei assim, olha, 7 anos eu vou virar um mocinho. Aí eu falo pra Maria, olha, eu gosto quando o Pedro tá mais quietinho, mas eu não controlo o comportamento dele. Depende do temperamento dele, tá formando a personalidade dele, tá aprendendo, né? Como que é viver nesse mundo maluco, né, gente? Ele tá aprendendo. Então eu tenho que entender que é a fase dele que ele está passando. Mas Maria, o teu filho, eu entendo que você gosta quando ele está em casa, quando ele não usa, mas se ele não está em casa, o que você faz para você? Aí você olha a unha da Maria, toda descascada. Gente, a minha unha está descascada hoje. Agora que eu olhei, está descascada. Aí você olha a unha da Maria, está descascada. Aí você olha para a raiz e fala, nossa, olha, nem retoca as luzes, né? Relaxada. Eu também não retoquei a minha. Eu acho que eu estou me encaixando. Como que sai isso aqui? Vou dar um clique. Ajuda aí. Por favor. Eu sou desastrada, gente, então eu preciso de ajuda. Tá, obrigada. Aí, então tá. Você gosta de ficar bonita, Maria? Ó. Eu gosto. Não é um prazer, né? Então, é difícil, é difícil. É difícil essa parte aqui, né, gente? Viver. Né? É muito difícil. De novo, respeitando o tempo da pessoa. Lembra lá no início? Respeitando o tempo da pessoa. O quanto que a pessoa dá conta de fazer essa descoberta juntos. O quanto que ela está preparada para dar esse passo. Eu não posso virar para a Maria e falar assim, vai fazer yoga. Acho que você está muito acelerada. Ela vai virar para mim e falar, não vou fazer. Eu tenho que construir junto com a Maria coisas que ela pode gostar, que pode ser crochê, que pode ser nadar, que pode fazer uma caminhada, mas que tem significado, tem sentido na vida dela, não na minha vida. Eu tô voltando, né? Que doido. Ó.
Aqui também, para a gente não ficar muito tempo, né, na coisa maçante, do teórico, também existe diagnóstico para codependência. Então, deve conter 3 ou mais os seguintes sinais, que vocês conhecem: negação, controle rígido das emoções, depressão, hipervigilância. Então eu fico bastante intenso o tempo todo aqui no celular, a hora que ele vai me ligar, a hora que vai acontecer alguma coisa, a hora que eu, sabe, para não falar coisas mais ruins, vocês esperam uma notícia bem ruim, inclusive, quando vocês perdem o contato. É um gasto de energia muito grande, né? A compulsividade, ansiedade, família também vai para esse caminho, tá? Infelizmente. De novo, a questão dos traumas, o estresse, relacionamento com pessoa muito próxima que faz uso de substância. Também aqui o termo A, B, C e D está dizendo todas as distorções relacionadas no emocional, no fisiológico, que envolve o biopsicossocial, que fica comprometido. Eu adoro essas coisas que piscam assim. É legal. Mas vamos lá. Codependência é só para quem tem família que faz uso de substância? Muito bem. Porque nós temos outras compulsões, né? E comportamentos de padrões problemáticos. Compulsivos por jogos, por internet, compulsão alimentar, o escola está cheio, né, gente? E sexualidade. Demorou para achar alguma coisa não muito, né, complicada para trazer aqui para ilustrar. Acho que isso está bonitinho. Autossacrifício. Quem se identifica com essa fala? Muito bem. Quem se identifica com isso? Olha só, hein? A gente acabou de falar de Pilates. Abrir mão, transforma em outra coisa, tá? Outra coisa prazerosa que vocês faziam antes e não faz mais. Abrir mão das minhas aulas de Pilates para me dedicar exclusivamente ao meu filho. É muito comum isso. Por isso que a Maria estava lá com a unha desgastada, né? Ela tem que ficar em casa, né? Olhando. Complicado. Vocês fazem isso. E não fazem por mal, assim. Vocês fazem mal para vocês, de novo, repito. Mas esse cuidado exclusivo é muito característico. Quem se identifica com esse? Cancelar a viagem, né? Estava lá, pagou um super pacote para passar em uma temporada na Europa. Não, mas eu preciso ficar para cuidar da pessoa que eu estou preocupado. Esse aqui é o clássico. Quem se identifica? Meu filho precisa de cuidados 24 horas por dia. Durante a semana me revezo com o pai para acompanhá-lo. Nos finais de semana, né, eu descanso porque ele vai para a namorada, né, para a noiva. E aí eu faço um combinado com ela, para ela me avisar via WhatsApp o horário que ele está saindo, né? Para ver se ele vai chegar direitinho no tempo estimado em casa. Quem se identifica com esse... vocês estão muito tímidos agora, não gostei. Estão ficando muito quietinhos, tá ficando chato, né? Vergonha e culpa. Então, isso aqui é o clássico para quem está chegando no tratamento. Dizem que a gente não precisa ter culpa, mas eu me sinto culpado. E aqui estão os estágios que são observados na família, né, na codependência. Então, o primeiro estágio é um mecanismo de negação, é um período bastante marcado por tensão, desentendimento.
eu não falo, fica sublimado as coisas que estão acontecendo em casa, né? Eu tenho uma falsa impressão que vai ficar tudo bem, vai passar logo, mas não passa. O segundo estágio é o de controle. Eu já percebi que não adianta negar, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu me deparo com bastante mentira, bastante segredo. Ninguém ainda fala do assunto, não se nega, mas ninguém é um assunto velado. Não é essa situação, né, das drogas, do álcool, que está prejudicando a relação da dinâmica familiar, é outra coisa. Está ainda ali, quase na negação. Um terceiro estágio é uma desorganização, inversão de papéis, então as responsabilidades, elas ficam alteradas. Então, se antes existia um equilíbrio no ciclo familiar, agora não tem mais equilíbrio. Tem quanto tempo ainda? Meia hora. Hã? Meia hora. Nossa, gente, vou correr. Quarto estágio. Oi? Exaustão emocional, distúrbios. Ih, gente, vou ter que acelerar aqui o negócio. Essas aqui são as crenças que são observadas. Quando eu estou com pouco tempo, eu vou passar. Eles vão ter os slides, né? Uhum. Na prática clínica, a gente realmente observa a culpa, a vergonha, a raiva, o ressentimento, a impotência. As culpas. Eu deveria ter batido mais. Aí eu me diverge. Eu deveria ter agredido. Eu não deveria ter agredido tanto, batido tanto. A culpa é toda dele, a culpa é toda minha. Deve ser porque tem muita gente que bebe na minha família, não dei limites, ou dei limites demais. Coitadinho, ter uma esposa dessa até eu bebi. Destruí a minha família, perdi muitas oportunidades da minha vida. Gente, é o mês de maio. E está sendo comemorado, né, na verdade, trabalhado o tema culpa no amor exigente. Então aqui eu só reforcei que vocês idealizam o filho. Não existe culpa, existe responsabilidade. Aprenda a gerenciar os sentimentos de culpa, se perdoe. A culpa, ela aprisiona, ela não desenvolve. Então caprichem aí na frequência do grupo. Nesse quadrante, eu estou, na verdade, trabalhando a expectativa da mãe diante da criança. Então, a mãe está dizendo, você me decepcionou. Aí a criança fala, não entendi. Eu só não entendo porque você está chateada comigo. Se quem criou as expectativas foi você. Como que eu dou play aqui? Como que eu dou play? Ajudei. Olha só. Não mesmo? Ih, gente. Não sei. Aqui, na verdade, é um trecho, 2 minutinhos, do filme Quando o Amor Só Não Basta, que está falando da história de Bill e Bob, quando a esposa dele estava diante da problemática da dependência do marido, e ali surgiu um primeiro movimento de grupos de apoio à família, porque aí existiu o primeiro movimento dos grupos de AA. Ela também foi entendendo, internalizando como que era ser esposa de uma pessoa que usa. Então é um filme bastante recomendado. Está no YouTube o trecho do filme. Está nos próximos slides. Nossa, puxa, que pena. É tão legal esse trecho.
play, né? Só abrir aqui na sua sala. Qual que é o caminho, né? Procurar se reconciliar. Gente, vale a pena. Esse trecho desse filme é muito legal. Depois vocês podem vir procurar nos meus contatos. Eu encaminho o link do vídeo, muito bom. Procure se reconciliar, praticar a aceitação das coisas que aconteceram, se desligue da frequência das culpas. É importante vocês internalizarem isso dentro de vocês não têm culpa. Procurem ajuda em grupos de mútua ajuda. Acho essencial a prática da espiritualidade. Eu não estou falando de placa de igreja, que fique bem claro, é muito importante. O que é a religião? Religar, religar, reconectar. Ajuda médica, psiquiátrica, psicológica. Deixar de se autoflagelar. Encontrar aquilo que melhor se adequa, né, a você, as suas realizações. E procurar e contar com você. Cuidando de você, você está cuidando da pessoa que vocês amam também. Vou ter que passar agora. Olha, esse filme quer passar, entendeu? Peraí. Será que ele não está no pendrive? Tá no pendrive. Então, dá para abrir ele sozinho. Olha só, a assertividade. Uma pessoa que tem a assertividade, né, desenvolvida, a gente está falando também de um treino de habilidade social. É uma pessoa que tem bastante resolutividade nas questões problemáticas da vida. Olha, a culpa não é minha. Ele está tentando carregar. Bora aí. Eu tô achando. Eu acho que o Bill está querendo que ele venha aqui no grupo. Como que eu faço para não falar mais? Eu acho. Tá. Caminho. Não tá tudo. Tá pra frente, hein? Voltou. Tá pra frente, ó. Como que passa aqui automático para não ficar travando? Dá fazendo enter. Enter? Aqui? Eu passei pra frente, mas ele tá travando. Desenvolver a habilidade da comunicação é o caminho para o desenvolvimento. Falar e ouvir sobre os sentimentos. Então, partilhar com seus próximos é vocês entrarem em contato com os aspectos positivos, né, e também negativos. É uma troca que acontece, que proporciona bastante entendimento e uma leitura de si, do que realmente eu preciso trabalhar em mim. Ter o hábito de ouvir também. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, então exercitar bastante isso. Mostra-se bastante interessado no que o outro está dizendo, direcionando. Quanto maior o interesse, maior a conexão, porque vocês têm bastante um estreitamento de repertório também, porque a vida de vocês fica muito com a pessoa que está adoecida, então é legal ampliar a rede, né? Você vai. É importante também desenvolver nessa habilidade de comunicação, fazer elogios e receber elogios.
a base do elogio que eu faço para o outro tem que vir de mim, dos meus próprios sentimentos, não tem nada racional, nada concreto. Então o elogio tem que ser bastante sincero, honesto. Eu não vou virar aqui e falar, nossa, Gisela, querida, odeio que me chame de querida. Não me chame de querida. Eu não estou sendo verdadeira, né? De jeito nenhum. Lógico, gente, tem pessoas que chamam de querida, mas querida, né? Muito próximo. Mas eu nem conheço a Gisela direito, eu falo, ai, querida. Não está sendo sincero, honesto. E as pessoas percebem. O familiar de vocês percebe também, estão precisando de ajuda. Receber elogios. Vocês têm o hábito de minimizar. Não minimize, aceite o elogio. Não despreze, né? Aceita com carinho e demonstre a apreciação. Eu sei que é bastante desgastante todo esse processo que existe, mas precisa voltar a ter uma aproximação, retomar o vínculo é importante. Agora está fácil. Oi? Agora está fácil de virar. Agora tem profissional, né? O ato de fazer críticas, então eu preciso ter bastante discernimento na crítica que eu estou fazendo e também ter um amadurecimento suficientemente bom, ser bastante reflexivo quando eu também sou criticado. Porque na situação do desajuste familiar, vocês têm um poderio das situações. Porque tem inversão de papel, logo eu não aceito ser questionado. Então, todos nós erramos. Precisa estar bastante com a mente aberta, né, o tempo todo. É um convite de uma mudança bastante importante, né? Às vezes a gente olha para isso, dar elogio, fazer elogio, ouvir, né, falar, partilhar, parece uma coisa tão simples, mas não é. A maioria das pessoas não tem isso de rotina. Procurar ter uma resolução de problemas de uma forma que você transforma aquilo que te angustia em ação. Então isso é bastante importante, não ficar só se lamentando. O que eu posso fazer para me ajudar? O que eu posso fazer para mudar na minha vida? O que eu gosto? Eu quero que vocês saiam daqui pensando nisso. O que eu gosto de fazer? Diferenciar os sintomas problemáticos, identificar o problema e fazer a ação. Identificar o problema, a ação. Estou insatisfeito, a ação. O que eu tenho que fazer para melhorar? Coloque o plano em prática. E a questão da resolutividade é um aprendizado e é também uma estratégia de enfrentamento para ações futuras. Se eu aprendi que nesse problema eu transformei em ação, que nessa insatisfação eu transformei em ação, lógico, em situações futuras eu vou saber com certeza lidar. Deu tempo. Eu dei uma corridinha, mas deu tempo. Vamos lá. Vocês aprenderam que precisa de cuidados. A gente vai precisar abrir o pendrive porque a dinâmica final vai precisar do vídeo. Lembrei disso agora, desculpa. Aprendemos que é importante buscar ajuda especializadas, então grupo de mútua ajuda, prática. De novo, eu estou dizendo da espiritualidade, é importante. Gente, não importa a placa da igreja, vão, é importante. Ajuda médica, psiquiátrica e psicológica. Gente, isso aqui é tão complicado, mas vocês precisam exercitar, né? Resgatar a autonomia. É muito importante. E se restabelecer na própria identidade, porque a identidade de vocês fica bastante fragmentada. Retomar as atividades prazerosas, seja fazendo pilates, nadando, fazendo crochê, fazendo caminhada, cuidando da unha, não sei, gente. O que eu gosto? Saiam com isso na cabeça hoje, o que eu gosto. Vínculos, né, o que vocês gostam, não o que o outro está fazendo perto de vocês, é o que vocês gostam. O que me move, o que me dá significado, o que me deixa plena. Vínculos
vínculos sociais e voltar à vida laboral, porque também fica prejudicada, né, gente? Então, como vai ser compartilhado, né, tá aqui as indicações dos filmes. Esse da Sandra Bullock, ela traz uma vivência de 28 dias numa clínica. E esse, às vezes o amor não é o bastante, importantíssimo, importantíssimo, imperdível. Então, agora vou fazer a dinâmica no final, então deixa só abertinho aqui, a gente vai precisar do que sai no vídeo. Ou vai ser, não sei. Há perguntas? Eu tenho